Eu acredito que se houver um conhecimento financeiro no seio familiar, se houver uma boa disciplina económica ou financeira no seio familiar, vai haver um fenómeno de bola de neve, de cascata positiva, e que toda a gente, as cidades vão ter uma melhor economia, os municípios, as regiões e o próprio país iria usufruir muito mais, e tudo começa no seio familiar, não é? E agora é importante haver pessoas, se calhar como tu, que quebram o padrão e que mostram que é possível e que literalmente educam as pessoas a cuidar do seu dinheiro, porque, ok, nós temos várias formas de ter dinheiro e tu, se calhar, podes falar sobre isso, que é, nós podemos gerir aquele que temos o certinho, mas também a vida não tem que ser, como tu disseste, trabalhar sempre das 9 às 5 e comer sempre o mesmo arrozinho. E já que temos aqui o nosso amigo brasileiro connosco, não é? Eu gosto muito, não basta só arroz, um bocadinho de feijão, não é? Feijão, uma farofa, não é? Uma couve mineira cortadinha também é bom, não é? A malta não tem que comer sempre o mesmo arrozinho. Como é que as pessoas, Bruno, falando um bocado daquilo que tu fazes, como é que as pessoas podem começar a pôr um feijãozinho e uma couve mineira no prato e não terem que só que viver dos salários? Acima de tudo, primeiro de tudo, eu acho que as pessoas têm que entender que há algo mais do que trabalhar das 9 às 5. Primeiro de tudo, porque há muitas pessoas que morrem sem entender isto. Agora não é das 9 às 5, agora é quase das 9 às 7h30. Das 9 às 7h30, exatamente. Agora é um bocro por aí. E vai continuar cada vez a ser mais, eu acho. Mas a questão é, eu acho que primeiro de tudo as pessoas têm que entender que existe outra alternativa, primeiro de tudo. Porque nós nunca sentimos falta de algo que nós não sabemos. Ou seja, nós primeiro temos que ter contacto com essa realidade, entender que se calhar há pessoas que fazem coisas diferentes, primeiro de tudo. Depois, eu acho que as pessoas têm que entender que grande parte da informação que têm sobre o investimento é mito. Há muitos mitos que existem hoje, sei lá, é preciso muito dinheiro para investir na bolsa, é mentira. Nós podemos começar a investir em alguns ativos que sejam bons para quem está a começar com 50, 60, 70 euros, menos que isso às vezes. Ou seja, a barreira do valor com que começamos não existe. Em segundo, também é importante as pessoas perceberem que, lá está, que a bolsa não é para milionários, porque não é, e que a bolsa não é um bicho de 7 cabeças. Não é, por exemplo, aquela loucura que nós vemos, por exemplo, quando vemos filmes como O Lobo de Wall Street ou o filme Wall Street mesmo. Ou seja, investir não tem que ser aquela loucura que é Wall Street, ou seja, das pessoas andarem aos berros, a matarem-se umas às outras, a agarrar-se. Investir não tem que ser assim. Quando vocês se tornam investidores, vocês não têm que estar todos os dias a olhar para a vossa corretora. Isso, aliás, isso é exatamente o que eu faço ao contrário. Ou seja, isto permite-me ter uma vida muito mais tranquila. Ou seja, permite-me se calhar não me preocupar tanto com o que me preocupava antes. E vocês podem começar a investir com um pouco e criarem um pé de meia interessante. Se vocês o souberem aplicar de forma correta, as coisas fluem naturalmente. Não tem que ser aquela loucura maluca que é a ideia que nós temos do Wall Street. E acho que isso são os principais mitos, que não é preciso ser rico, e acima de tudo não é preciso ter muito dinheiro, não é preciso ser um gênio da matemática, que acontece muitas vezes. As pessoas dizem, ok, mesmo que eu tenha dinheiro eu precisava de saber muito, de ser um gênio da matemática. Uma novidade é que eu sou muito mau à matemática, porque a bolsa não tem nada a ver com matemática, tem muito mais a ver com outras coisas que nós devemos falar mais para a frente. Por isso, acho que é um bom começo. Não precisam de investir com muito dinheiro e não precisam de ser nenhum gênio. São os 2 grandes mitos que eu ouço todos os dias e que impedem imensas pessoas de começarem a investir. Bruno,